Bom dia, meus irmãos, bom dia os irmãos que estão chegando na nossa igreja, que já estão aqui. Nós vamos orar pedindo a Deus a orientação para o culto dessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Pai. Senhor, que nós possamos, Senhor, nesse momento estar diante do trono da Tua graça, Senhor, levados pelo Teu Espírito Santo, guiados por Ele, Pai, e lavados e remidos no sangue do Cordeiro, Pai, para que possamos estar diante do Senhor, depositando a nossa oferta de louvor e adoração nesse momento. Que tudo que fizermos aqui possa ser do Teu agrado. Capacita-nos, Senhor, para entrarmos, Senhor, na Tua presença. Senhor, que aquele que estiver ouvindo esse culto, aquele que estiver participando desse culto, possa sentir a tua presença em seu coração. Que ele possa, Senhor, ser tocado nessa manhã com tudo aquilo que estamos realizando aqui nesse salão de culto. E que os irmãos que estão vindo possam estar sendo trazidos, Senhor, debaixo da Tua mão, debaixo da Tua segurança, para que eles possam Te prestar um culto, que nós queremos que seja em espírito e em verdade, para que nós possamos realmente fazer aquilo, Senhor, que está de acordo com a Tua vontade, e recebermos aquilo que Tu tens para falar aos nossos corações. No nome de Jesus, amém. Bom, agora eu quero te convidar para participar do nosso culto também ajudando. Você pode compartilhar esse culto com algumas pessoas que você gosta, com seus familiares, com os grupos no qual você pertence. Você pode colocar nos seus stories também, né, para poder o culto ficar lá e alguém entrar e ver, acessar ali o seu canal, aonde você estiver ali acessando, e ver que você está assistindo o culto e participar desse culto junto com a gente. E pode se inscrever no nosso canal do YouTube. Se você não souber o link, não tem problema. O link ele vai estar sendo colocado aí no nosso Facebook. Depois ele será jogado também para o YouTube e também para o Instagram. Então você pode estar colocando lá no YouTube, Primeira Igreja Batista em São José do Embaçaí. E ali você vai ver ali todos os trabalhos já realizados pela nossa igreja. E se quiser ouvir os cultos, vai estar participando conosco. Vamos adorar ao nosso Deus. Vamos ficar de pé, os irmãos que estão aqui. Vamos estar louvando ao Senhor com o primeiro cântico. Se eu apenas te tocar. Se eu apenas te tocar, um milagre viverei minha vida. Minha fé vai me levar, onde o impossível torna-se real. Meu milagre vim buscar, só você pode mudar minha história. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama.
existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Nós vamos passar um momento de ofertório. Os irmãos que quiserem entregar seus dízimos, suas ofertas, nós estaremos dando oportunidade nesse momento. E aqueles que estão nos assistindo pela internet, se quiserem contribuir com a obra do Senhor, nós temos aí o número da conta, o CNPJ da nossa igreja, e você pode estar assim contribuindo com aquilo que você propor em seu coração. Nós vamos estar orando nesse momento. Nós temos a nossa coluna de oração, nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, a família pastoral, a Thaís Marques, ela é amiga da nossa irmã Deise, precisa das nossas orações, o Fábio Silva, que assiste o culto da internet conosco, a irmã Shirley, que está grávida, precisa da proteção de Deus nesse momento, o irmão Medeiros, que ainda está em tratamento, ainda porque ficou com uma pneumonia no pulmão, então está precisando tratar, em decorrência da Covid-19. A irmã Leia já está melhor, mas precisa ainda das nossas orações. Vamos continuar orando pela irmã Vera, para dar a ela forças nesse momento tão difícil, na perda do irmão Paulo, da ida para o irmão Paulo para a glória. A gente não pode dizer que é perda, porque a gente devolve para Deus, não é nosso, né? Amém. Paulo não era de ninguém, era de Deus, então Deus o tomou para si. Amém. Mas vamos orar pelo coração enlutado da nossa irmã, pelos seus filhos, para que Deus esteja consolando. Cunhado da irmã Leia, ele faleceu essa semana, então vamos orar também pela família enlutada do cunhado da nossa irmã Leia. A Marisa pede, ela agradece por um negócio. A Edmeia, mãe da irmã Edir, a irmã Darcy, Beth, assim, Beth, Joaquim Henrique, que é aquela criança que foi operada, está bem, graças a Deus, mas vamos continuar orando, que ainda está se recuperando da cirurgia. A Rosana Carrara, a Benaia, que pede por porta de emprego, o Anderson Silva, a Marlene, Dona Marlene, os irmãos Deusi, Francisco, Antônio Miguel, Nazaré, Maria Elita, Thaisa, Carlos Mendes, Isaías e Gabriel. Gabriel, ele é filho do pastor Ailton, e ele sofreu um acidente de moto, e o estado dele é bem delicado. Ele já está internado já há alguns dias, está no CTI internado, e o acidente dele foi muito grave, né? Então a família tem orado, as igrejas têm orado. O pastor Ailton é um pastor conhecido nosso, ele e a sua família, conhecemos eles de muito tempo, mas que Deus esteja aí abençoando e curando
esse rapaz, porque a família é uma família dedicada a Deus, e que o Senhor possa estar honrando ali o trabalho dos irmãos e ajudando aquela família nesse momento tão difícil. Nós vamos orar nesse instante também pela cura dessa doença terrível que tem assolado a humanidade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Te pedimos nesse momento por esses nomes que foram citados aqui, que tu possas estar alcançando cada um deles com a tua misericórdia. Derrama a tua unção, Senhor, sobre os enfermos, sobre os presos, sobre aqueles que estão com alguma dificuldade, se recuperando, Senhor, de uma perda. Console os corações. Pai, pedimos que o teu Espírito Santo agora faça aquilo que nós não conseguimos fazer, que é atuar na vida dessas pessoas com poder e grande glória, Pai. Senhor, que tu possa, Senhor, estar engrandecendo o teu nome em cada vida que foi citada aqui, Senhor, de uma forma ou de outra, ou para a cura, Senhor, ou para a glória, indo para a glória junto contigo, como se apraz, como lhe apraz, melhor dizendo, Pai. Segundo a tua vontade, que tu possas estar operando em cada vida, em cada coração. Abençoe, Senhor, a tua igreja reunida aqui nesse lugar, e que nós possamos sentir, Senhor, o poder de Deus em nossos corações, no nome de Jesus, amém. Continuando a adorar ao nosso Deus, nós vamos estar entoando mais um cântico, Rompendo em Fé. É isso mesmo? Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar.
cada dia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Cada dia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar refletindo no tema: devemos fazer o que Deus quer. E o texto está em Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 22, na Almeida Corrigida e Fiel. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de o haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gófer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume, e desta madeira a farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher
e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida de que se consome, junta-te para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, esvazia o teu servo, Pai. Enche, Senhor, com o teu Espírito Santo, que aquilo, Senhor, que vamos ouvir na reflexão da tua palavra, não seja, Senhor, dita por esse que está falando, Pai, mas que possa vir direto, Senhor, da tua graça, da tua glória, do teu poder, do poder que está na tua palavra, Pai, no nome de Jesus, amém. O mundo tornou-se pecaminoso, corrompido, né? O texto diz isso, que o mundo ele se corrompeu-se por quê? Por causa do homem. Os caminhos do homem levaram ele à corrupção, e esses caminhos levaram a corromper a terra. A terra acabou recebendo a maldição do pecado que veio através do homem, seus desejos, né, daquilo tudo que estava acontecendo. Mas naquele momento em que Deus decide destruir a terra, ele olha para a terra e vê ali um homem que aos olhos de Deus ele acha graça, que era Noé. Ele era um homem íntegro, diz aqui a palavra de Deus. Ele andava com o Senhor, e o Senhor escolheu para levar a mensagem da destruição vindoura. O homem ele tornou-se tão mau que tudo, até o que ele pensava, era mal. Será que, olhando para esse texto, nós não vamos estar olhando para a história também do nosso tempo? Será que nós não estamos enxergando isso? Olha, a maldade humana, ela tem ido a limites assim que a gente se assusta, né? Crianças sofrendo tortura, sendo espancadas até a morte, né? Os casos que estão aí no nosso noticiário, violência em cima de violência. O homem está extrapolando aquilo que ele pode fazer na sua maldade. E a gente vê tudo isso acontecendo, e é interessante. Eu, quando estava cantando esse cântico da Rompendo em Fé, ele diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer o quê? Um pouco mais. O ser humano, ele deveria, não é, com as informações que Deus manda, a mensagem que Deus manda, não é, com os avisos que Deus manda, ele poderia melhorar, não é? Ele poderia repensar aquilo que ele faz e rever os seus caminhos, rever os seus conceitos, procurar melhorar. A gente tem visto tanta coisa acontecendo nesses dias, então a gente está caminhando pelo vale da sombra da morte. A verdade é essa, porque a gente ouve falar em morte o tempo todo, a gente ouve falar em tristeza o tempo todo, né? Essa semana nós tivemos a notícia da ida para a glória do pastor Noélio, também conhecido nosso. Tivemos na igreja dele pregando algumas vezes. Partiu para a eternidade. Então a gente vê que todo mundo está sofrendo com isso tudo que está acontecendo. O homem, ao invés de ficar mais sensível, mais sensibilizado, procurar a Deus, o homem se afasta cada vez mais de Deus. É uma geração que dá medo. Nós estamos vivendo um tempo que dá medo pela maldade humana. Nós sentimos medo da maldade humana. E a gente pode ver aqui que isso daqui
também trazia medo também a Noé e a sua família, com certeza. Medo de sair na rua, medo de comprar alguma coisa no mercado, medo de pegar a sua família e andar por alguns quilômetros ali para fazer alguma coisa, encontrar uma pessoa maldosa no caminho e fazer alguma maldade. Quem nunca sentiu isso? Volta e meia a gente tem ali no WhatsApp as informações do condomínio onde a gente mora, onde as pessoas dizem: não sai de casa agora não, que está vendo algo assim na estrada, e aquilo dali nos traz o medo da violência, daquilo que o ser humano pode fazer para conosco. A primeira coisa que a gente vê aqui, que nós devemos fazer o que Deus quer, mesmo num tempo de maldade. Noé, ele recebeu aqui essa incumbência num tempo de maldade, e ele seguiu aqui a vontade de Deus, porque a gente vê isso quando finaliza o texto. Ele diz assim: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. E às vezes a gente tem vontade de entrar num casulo, né? Viver para nós mesmos e nos esquecermos do mundo, porque o mundo, na nossa concepção, parece que já está perdido, mas a palavra de Deus não nos orienta assim. Nós temos que fazer aquilo que Jesus Cristo fez por nós, buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para nós que estávamos perdidos. Nós também estávamos na maldade, no coração maldoso do ser humano, mas Ele transforma o nosso coração. De um coração mau Ele coloca um coração novo. É aquilo que o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável, um espírito reto. Mas o coração daquela pessoa é muito mal criar aqui. Eu já preguei até sobre isso. É algo que se traz da essência da criação do mundo. O salmista está dizendo isso: Senhor, arranca o meu coração e coloca um coração novo. É nessa visão que o salmista pede a Deus. E nós podemos ainda orar por isso, para arrancar os corações maldosos do coração do ser humano e colocar um coração novo. Pessoas que são cruéis, pessoas que já, ao nosso ver, já passaram do limite da crueldade, já estão entregues à destruição, podem ter uma vida transformada, segundo a palavra de Deus. E a gente vê isso no versículo 5: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. O comportamento é aquilo que prova que uma pessoa é. As pessoas estavam se comportando com maldade, demonstrando a Deus que eram mais. A maneira de agir é o que prova a maldade. Qual era a ação das pessoas? As pessoas agiam com maldade, e agora em tudo quanto é lugar tem isso. As pessoas procurando benefícios próprios, até em momentos difíceis. Nós vamos ter uma CPI agora, né, da Covid. A gente, se fosse em outro país, a gente esperaria que muita gente ia ser presa. Não é verdade? Se fosse em outro país, se fosse uma investigação séria, pode ser até séria, pode ser até uma investigação séria. Olha, foram descobertos aqueles que estavam roubando. O que vai acontecer com essas pessoas? Não vai acontecer nada. Perdemos a fé. Perdemos a fé. Os corruptos que roubaram lá atrás, que deixaram o país dessa mesma forma, estão livres. Eles estão livres. A política está corrompida. As nossas próprias leis estão corrompidas. Aqueles que administram a lei, aqueles que colocam a lei para ser ali objeto de julgamento de uma pessoa, eles burlam a lei para soltar os marginais. Aquelas pessoas que não matam uma só pessoa, não, matam milhares de pessoas. Porque quando um político rouba o dinheiro que deveria ir para os hospitais, para o tratamento das pessoas que estão morrendo, ele não vai, a culpa é de quem?
daquele bandido que pegou 20 milhões de reais, 50 milhões de reais, um milhão de reais, o que é que seja. Se ele tiver roubado 500 reais, ele tirou os 500 reais que era o tratamento de uma pessoa, ele matou aquela pessoa. Ele matou aquela pessoa. Nós estamos vivendo um tempo assim, onde a corrupção, a maldade, a maneira de agir tem deixado o nosso coração desesperançoso, sem fé na humanidade. Nós estamos sem fé na humanidade, porque nós esperamos que o ser humano ele melhore, mas agora a vida daquela pessoa traz a identidade do que ela é, né? E aí nós, como crentes em Cristo Jesus, quando nós vamos fazer o nosso momento ali de voto, exercer a nossa cidadania, crentes que irão votar nesses presos que hoje estão livres, estão querendo prejudicar inclusive a própria igreja. Eu tenho visto muito isso. Crentes votando em corruptos. Vai exercer alguma coisa, irmão? Pense muito bem. Ah, mas então ninguém presta, então não vota em ninguém, se for o caso. Realmente é difícil encontrar alguém que vai fazer a coisa certa. Está difícil? Tá. Mas espera aí, também não coloque o seu voto, não coloque alguém que você já sabe que roubou, que foi ladrão, que tem uma identidade e que a lei burlou para que essas pessoas estivessem aí novamente disputando eleições, dizendo que são inocentes e não são. Volta e meia sai um corrupto de dentro da prisão. E aquilo tudo que foi investigado foi mentira? Foi mentira? Não foi sério? Se foi mentira, então prendam quem estava investigando, não é verdade? Então quem merece ser preso é quem estava investigando. Por que não coloca na cadeia? Não há mais justiça, irmãos. Nós estamos vivendo num tempo assim. Mas o que fazer? Não vou fazer mais nada, deixa o mundo ele se acabar. Não, espera aí. Deus quer que nós façamos alguma coisa. Deus quer que nós exerçamos aquilo que nós fomos chamados para fazer. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que dar testemunho, nós temos que viver segundo a vontade de Deus, assim como Noé fazia. Noé ele não deixou se corromper com a maldade do homem, mas algumas pessoas estão se deixando corromper dentro das próprias igrejas. O amor de muitos está se esfriando. Nós não podemos deixar que o nosso amor se esfrie. Os últimos tempos acontecerão isso. O amor de muitos se esfriará. É uma das identificações que nós estamos chegando aos finais dos tempos. Esse sinal do tempo, que é o amor de muitos se esfriar, é porque essas pessoas já devem estar pensando assim: não vale mais a pena. Não vale mais a pena eu abraçar aqui a verdade do Evangelho, eu viver a minha vida corretamente. Se o mundo está todo corrompido, se todo mundo está fazendo, eu também vou fazer, eu desisto. Não. É interessante a gente ver o seguinte: Noé, ele vivia uma vida por escolha própria, ele decidiu seguir a Deus. Ele teve pastor? Não, Noé não teve pastor. Ele teve Bíblia? Ele não teve Bíblia. Alguém o orientou para seguir a Deus, andar com Deus? Não, ele decidiu ficar íntegro diante de Deus, íntegro diante daquela sociedade cheia de maldade. E aí Deus o escolheu: Noé, você não pode ficar nessa geração, e essa geração não pode nem ir adiante, é a última geração. E aí eu tenho um propósito para a tua vida. E ele era íntegro em sua geração. Então nós devemos fazer como Deus quer, mesmo num tempo de pensamentos maldosos. O homem não só fazia o que era maldade, crueldade,
mas ele tinha pensamentos de maldade. Olha o que diz o texto: toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Olha, o ser humano, ele vai trilhando pelo caminho errado, fazendo as suas opções erradas, e aí ele começa a entrar num momento em que o seu pensamento começa a ser controlado só pelas coisas que desagradam a Deus. O texto, ele mostra isso. Isso é uma verdade. Ele começa a viver a sua realidade. Qual é a sua realidade? Pensamentos para prejudicar alguém, pensamentos para subir a qualquer preço, conquistar alguma coisa a qualquer preço. Fica maquinando a maldade em seu coração. O texto diz, ele descreve pessoas ímpias tendo pensamentos iníquos. As pessoas que fazem isso, elas são guiadas pela realidade no qual elas estão inseridas, a maldade. Mas agora, o que nós devemos fazer? Paulo, quando escreve aos Romanos, a gente deve fazer como Paulo manda a igreja de Romano fazer. Ele diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto as pessoas estavam ali com pensamentos errados, olha, quantas vezes a gente vai conversar com alguém que é amigo nosso, um colega de trabalho, alguém que não tem os mesmos pensamentos que nós temos, pensamentos que nós procuramos ter com relação às coisas do alto, né? Buscar as coisas do alto, a Bíblia nos orienta a isso, e a gente vê que no pensamento dessas pessoas a gente vê como é diferente do nosso. Mas o que a gente vai fazer? Para a gente não ser diferente, a gente vai concordar com aquilo que está errado? Olha, como é importante nós sabermos qual é a vontade de Deus, para que nós, com mansidão, nós possamos ensinar as pessoas. Quando eu estou, por exemplo, conversando com alguém, eu não reprovo aquilo que a pessoa faz, não. Não sei se os irmãos pensam da mesma forma que eu. Eu não reprovo, não. Se uma pessoa estiver fazendo uma coisa errada, eu não reprovo que ela está fazendo de errada, não, porque foi uma escolha pessoal dela. Quando uma pessoa está falando com relação a algo que ela abraçou como fé, eu não reprovo aquilo que a pessoa faz também, não. Não. É um conceito de fé que ela adotou em seu coração. É uma escolha pessoal dela. Mas quando uma pessoa está falando sobre algo, eu coloco o meu posicionamento. Olha, eu penso assim, 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 assim. Se a pessoa me disser que eu estou errado, eu falei assim: olha, eu posso estar até errado, mas eu creio que diante de Deus eu estou certo. E eu não vou condenar o que você pensa, mas eu estou colocando aquilo que Deus, Ele tem como certo para eu fazer. Eu coloco o meu conceito. Eu não reprovo, eu não digo que aquela pessoa está errada, porque a pessoa adotou, por exemplo, eu não posso chegar aqui num culto sendo transmitido pela internet e falar que alguém que está numa outra religião está errado. Eu vou estar ferindo a fé daquela pessoa. Eu vou estar indo de encontro à liberdade daquela pessoa. Mas eu coloco aquilo que Deus me manda fazer. Olha, Deus, Ele me orienta a fazer dessa forma, na sua palavra, Ele diz assim, assim e assim. Mas nós não podemos
deixar ou ficarmos calados diante de alguma proposta que o mundo está nos colocando, de algo que o mundo aceita. A palavra diz: não vos conformeis com este mundo. Mas ele está vivendo assim. Ele tem o direito? Tem, o direito tem. E ele está certo? Não, certo, no meu conceito de certo, ele não está. Porque o que a Bíblia me diz para fazer é isso, isso, isso. Isso daqui vem diretamente do Senhor. Eu sempre coloco a palavra de Deus como aquilo que é a coisa certa a fazer. E ainda tem pessoas que vão de encontro à palavra de Deus, dizendo: essa palavra ela está descontextualizada. Naquele tempo se fazia isso, hoje não se faz mais. Quem faz isso com a palavra de Deus está fazendo isso com o próprio Deus, dizendo que aquilo que Ele fala na sua palavra para esse tempo não serve. E olha, pelo que eu estou vendo aqui, a palavra de Deus estava falando aquela geração, para aquela geração, e está falando exatamente para essa geração, está falando diretamente para nós. Não vejo nada de diferente aqui, nesse contexto onde nós estamos vivendo, do que o contexto que estava sendo vivido lá. Porque hoje, se formos colocar aí em termos percentuais, podemos estar chegando muito perto ao que estava existindo lá no passado. Que não era, o planeta não era tão habitado naquele tempo, não havia tanta população assim no mundo. Mas hoje nós temos o quê? 7, quase 8 bilhões de habitantes, não é isso? Por aí, chegando aos 8 bilhões de habitantes. Será que em termos percentuais Deus olha para essa geração e vê pessoas com integridade de vida, não se conformando com aquele tempo, com os pensamentos desse tempo, com as coisas que a sociedade aceita desse tempo, como na época que olhava para Noé e via lá: peraí, ele também não concorda com esse pensamento e tal. Será que percentualmente nós não estamos já começando a chegar no tempo exato de Noé, onde a maior parte das pessoas tem pensamentos que não são pensamentos vindos de Deus, pensamentos que Deus aprova? E olha, o texto diz que de seu coração era somar continuamente. O homem, quando ele começa a pensar coisas erradas, ele começa a pensar em coisas erradas o tempo todo, e vai continuando a somar ainda coisas erradas em sua vida. E em último lugar, devemos fazer o que Deus quer, apesar dos desafios. Noé, ele tinha um grande desafio. Nós estamos vivendo num tempo de grandes desafios, aonde ficamos limitados. Hoje a gente não pode sair para pregar na rua, não pode evangelizar, nós não podemos fazer os nossos cultos nos lares, nós não podemos fazer o nosso culto na praça. Hoje nós não podemos mais visitar alguém, não podemos mais, nem a nossa própria família. A minha cunhada teve a Covid-19, está se recuperando, até hoje eu não fui na casa dela, não posso ir. Ela está em convalescência da enfermidade. Se eu for, posso prejudicar ali a família, posso prejudicar ela. Alguém pode ficar contaminado, ou eu sair de lá contaminado. Olha que situação, até hoje. E olha que já tem tempo, né? Isso tem o quê? Quase 3 meses, né, Cristina? Que nós estamos nisso, deve ser uns 2 meses e meio aí. Eu não pude visitar. E a gente está com muita dificuldade para estar fazendo a obra do Senhor, que é de ir
né? Ir fazer discípulos em todas as nações. Nós temos aqui a internet para poder pregar a palavra, a fazer aquilo que Deus nos orienta a fazer, que é aquilo que Noé em seu tempo fazia. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 2, versículo 5: e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o juízo sobre o mundo dos ímpios. Noé pregou a uma geração que não queria ouvir. Hoje nós temos essa realidade também. Pregamos a palavra de Deus à geração que não quer ouvir. Até aqueles que já estiveram nos caminhos do Senhor, até que estão na igreja, se hoje formos falar da palavra de Deus com eles, eles têm o conhecimento e estão vendo o que está acontecendo nesse momento com a humanidade. Eram para ter temor, não era? Era para, meu Deus, agora eu tenho que voltar. No tempo de Deus eu vou voltar. Se no tempo de Deus, se eu estivesse longe do Senhor nesse momento, eu ia ver que nunca esteve tão exato o tempo de Deus. Nunca foi tão hoje. Que o Evangelho, ele diz assim: se hoje, né, ouvires a minha voz, não endureçais o seu coração. Se hoje alguém vai abrir esse Facebook, essa mensagem, vai mais uma vez dizer: ainda não chegou o meu tempo. Mas como? Deus está falando de todas as formas. Deus está mostrando aí o que está acontecendo. Nós estamos precisando estar debaixo das asas do Altíssimo, né? Debaixo das asas, protegidos ali, perto de Deus, andando com Deus. Estão longe. Olha, Noé, ele era pregador da justiça. Eu estava tentando somar o tempo da construção da arca, e eu fiz uma pesquisa, né? Alguns estudiosos dizem que foram 120 anos a construção da arca, que demorou. Então foram 120 anos pregando. Outros disseram que foi 80, 60, 40. Vamos ficar com 40 anos, no menor tempo. Ficar 40 anos. Por 40 anos Noé pregou aquela geração, mesmo sabendo que aquela geração ela não iria ouvir. Por quê? O coração deles estava duro, seus pensamentos eram pensamentos que constantemente estavam pensando coisas erradas. Era uma geração voltada para o mal. Mas ele mesmo assim, segundo Pedro, aqui falando em 2 Pedro capítulo 2, ele diz que ele foi um pregoeiro da justiça. Paulo diz que nós estamos sobre uma geração do tempo do fim, e ele dá os detalhes. E olha só, Paulo escreveu isso há quase 2000 anos atrás. Diz assim em 2 Timóteo capítulo 3: lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Haverá tempos difíceis. E ele continua dizendo: pois muitos serão, ele falando para os homens. Olha, os tempos difíceis, ele não está falando de falta de comida, e nós já estamos vendo que alguma coisa está acontecendo com relação a isso. Porque tudo está parado, irmãos. Tudo está parado. As pessoas estão perdendo seus empregos. Eu trabalho no centro do Rio, está quase tudo fechado. Os irmãos vão para Niterói, vê várias lojas fechadas. Vai para São Gonçalo, acho que o único lugar que não está fechado é Alcântara, porque Alcântara não fecha para nada.
Alcântara acho que não tem nem pandemia, porque o pessoal anda sem máscara, né, aglomera, abraça no meio da rua, está nem aí, né? Acho que o único lugar no mundo que vai ficar funcionando é Alcântara, né? Mas ele está falando do ser humano, características do ser humano. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores. Olha, essa geração, então, hoje geração xingadora, né? Antigamente uma mulher, ela dificilmente ela falava o palavrão, porque ficava vulgar por demais. Hoje em dia, até as mulheres, elas têm um palavreado chulo, falando palavrões indecentes. Essa geração é uma geração assim, ingratos, desobedientes aos seus pais. Geração desobediente, irmãos, rapaz. Não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Irmãos, essa geração tem tudo aqui enumerada com relação ao que está acontecendo. Então, a palavra de Deus está apontando, olha, os desafios estão aí. Da mesma forma, para Noé, o desafio é esse, a geração é essa. Mas antigamente dava para pregar, pastor. Hoje também dá. Mas eles não vão ouvir, mas prega a si mesmo. Fala da palavra de Deus. Dê o seu testemunho. Viva uma vida íntegra diante de Deus. Mas eles não vão ouvir, tá bom, mas você vai estar separado por Deus. Espera aí, ele está separado, ele é meu. Ele é meu. Ele não vai passar pelo juízo. Bom, quem quiser passar pelo juízo, não ouça essa palavra. Quem quiser passar pelo juízo, quem quer enfrentar o juízo de Deus, não leve em consideração nada do que foi dito aqui nessa manhã. Não estou falando para os irmãos aqui da igreja, não. Estou falando para aqueles que estarão nos ouvindo, que eu tenho certeza que os irmãos vão sair daqui refletindo nessa palavra. Tenho certeza disso. Mas alguns vão estar ouvindo pela internet. Uma vez a gente colocou um culto na internet, não sei se foi o culto de Natal, e uma das pessoas, ele não precisava nem ouvir o culto, mas ele colocou assim, na internet, mais ou menos assim: esses crentes que não tem nada para fazer, colocam na internet esse negócio aí. Mais ou menos assim que ele colocou. Esses crentes que não tem nada para fazer. Hoje, eu poderia estar descansando em casa, e muitos irmãos aqui poderiam estar descansando em casa, depois de uma semana que trabalhou. Nós trabalhamos, nós temos os nossos compromissos, mas nós sabemos que também temos um compromisso com Deus, estarmos aqui pela manhã, prestando o nosso culto, entregando a nossa adoração, orando por aquelas pessoas que não estão aqui, até pelos crentes que não estão aqui, né? Não sei qual o motivo que alguns não vieram. Pode ter sido a pandemia, pode não ter sido, pode ter sido a fraqueza espiritual. Está fraco espiritual, vamos orar por essa pessoa que está fraca. A Bíblia nos orienta a isso também, para que ela possa, né, se fazer forte novamente, se fortalecer. Nós precisamos fortalecer aquele que está fraco, que não está aqui. Mas essa pessoa falou isso: esses crentes que não tem nada para fazer, estão colocando o culto na internet.
Essa geração, muitos deles vão ouvir o culto e vão falar assim: ele não tem nada para fazer, estão aqui me incomodando, mesmo podendo tirar ali do seu Facebook aquilo que está acontecendo, ou do YouTube, onde ele vai acessar, ele não precisa ver, mas vê e ainda critica. Você acha que Noé lá, trabalhando lá na arca, aquela geração, alguns deles não foram lá e falaram assim: Noé, você está maluco, Noé, você está doido, Noé, aqui não tem mar, Noé, aonde você vai colocar esse navio tão grande, Noé? Você está doido? Eu ouvi a voz de Deus. Que ouviu a voz de Deus? Você está doido, Noé? Você está maluco, você está cagado, e ainda está levando a sua família a fazer a coisa errada. Os meninos podiam estar se divertindo, podiam estar nos prazeres, eles estão aí, ó. Mas ele fez a vontade de Deus, salvou ele, salvou a sua família. Então nós devemos fazer o que Deus quer. É isso que nós devemos estar com o propósito em nossos corações, para que nessa geração possamos nos achar íntegros diante de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. À noite nós estaremos aqui na igreja novamente. Os irmãos estão convidados. Aqueles que estão nos assistindo agora pela internet também está convidado. Nós vamos estar louvando a Deus com o cântico Manancial. Vamos ficar de pé para louvarmos ao nosso Deus? Satisfaço quando estou
tu és. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida, tu és. Manancial, única fonte de vida, tu és. Manancial, manancial, tu és. Seu sangue. Logo após nós estaremos orando, encerrando o culto dessa manhã. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, das trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mas que vencedor eu sou.
Senhor, obrigado pelo culto dessa manhã. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, Senhor, por termos o privilégio de estarmos te adorando nessa manhã. Dá-nos uma semana abençoada na tua presença, no nome de Jesus. Amém.